Olá, turma boa do pedal, de volta com mais uma edição do Pode Pedalar. Esse espaço dedicado ao universo bike, ao universo do ciclismo, para você que pedala profissionalmente, para você que pedala para se divertir, para você que pedala para trabalhar. Isso mesmo, o Pode Pedalar é feito para todos nós. Para o Peba Prêmio como eu, né, Francisco? O Peba Prêmio. O Peba Prêmio como eu, como para os profissionais, que hoje vocês vão conhecer duas campeãs paraibanas, duas pessoas que nos inspiram a seguir aqui. Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você saber das nossas notificações. Comentem. E nos sigam. Exatamente. Inclusive nas redes sociais, lá no Instagram, @podepedalarbr, e em breve a nossa página podepedalar.com.br estará no ar para trazer todas as informações sobre trânsito, mobilidade urbana, cidadania, educação para o trânsito e, lógico, tudo do ciclismo que você precisa saber. Não é isso, Franciano? Exatamente. E hoje a gente está aqui com duas atletas de mais alto nível aqui da Paraíba. Exatamente. Hoje nós estamos aqui com duas campeãs paraibanas, duas jovens que nos orgulham e nos faz querer pedalar cada vez mais. Bom, com a Maria Thalita, vice-campeã Norte-Nordeste Infanto-Juvenil, atleta de speed, e com a Júlia Naioli, campeã paraibana júnior de MTB. Sejam muito bem-vindas. Então vamos começar, como a gente lá no ciclismo de grupos e amadores começamos. Por favor. Mas antes... a gente tem aqui dois presentes para vocês. São as nossas garrafinhas. Obrigada. Agora elas falaram, que legal. Olha, lá, eu não sei se vocês já pedalaram em grupos e com pessoas assim, mas lá nos pedais em grupo a gente faz assim, tá tudo pronto? As garrafinhas estão abastecidas? Tá tudo certinho? Partiu o pedal? Partiu o pedal, então. Bom, eu vou começar com você. Thalita, eu quero que você nos diga qual a sua idade. Pode começar falando pra gente quantos anos você tem e quanto tempo você pedala tão jovem. Seja bem-vindo ao Pode Pedalar. Obrigada. Boa tarde, gente. Meu nome é Maria Thalita, eu tenho 13 anos. Eu faço ciclismo desde meus 7 anos e venho nessa regressão desde os meus 7 anos de idade fazendo ciclismo. E atualmente, com 13 anos, consegui ser a quarta melhor do Brasil no JEBs, Jogos Escolares Brasileiro, e também vice-campeã Norte e Nordeste de ciclismo de estrada. Ah, que legal. Muito bom, muito bom. E a Júlia, me conta aí um pouquinho aí da tua trajetória, como é que chegou, qual foi a ideia inicial, quem é que te incentivou? Pois é, não, primeiro como você começou, né? Como você chegou a tudo isso aqui? Eu entrei no mundo do esporte do ciclismo no geral, né, do mountain bike. Eu entrei quando eu tinha, em 2021, então, assim, só que eu entrei, na verdade, não foi pelo esporte, foi mais pela saúde mesmo, assim, foi uma questão de cuidar da minha saúde física. E aos poucos eu fui pegando gosto pelo esporte e fui conhecendo, como você disse, os grupos de pedais. Que legal. E no caso, 2024, ano passado, eu conheci os grupos de pedais e é muito bom porque os grupos de pedais, as pessoas acolhem muito. E assim, isso me desenvolveu muito a me desafiar, como o desafio ano passado que teve o desafio de Pipa, de pedalar de João Pessoa até Pipa. E você foi também? Eu fui também. E assim, foi uma realização para mim e assim fui pegando mais gosto, e esse ano de 2025 que eu comecei a me desafiar para entrar em competições também. Ah, foi? Então quer dizer que você é recentemente atleta profissional de competições. Sim, entrei para começar a competir esse ano. Que legal, e você competindo já traz logo de cara a medalha pra gente, olha que coisa boa. Thalita, e você? Como é que você despertou para as competições? Bom, com isso minha família já tinha um histórico no ciclismo, mais de 40 anos já. Pedalando? Começou por quem na sua família? Meu avô. Meu avô era ciclista? Não, ele era triatleta. Triatleta? Era. Então era casca grossa, hein? Nadar, correr e pedalar. Que bacana.
Conta pra gente. Aí, com isso, já começou a vir o meu pai, meu tio, e eles começaram a vir no esporte também. E meu pai também chegou a praticar, mas meu tio ele já foi para uma equipe profissional, passou 5 anos lá em São Paulo. E meu pai vem me apoiando no esporte junto com meu tio, meu avô, minha avó, minha família inteira. Que É legal. uma família, tem toda uma linhagem de ciclista, né? Tem. É muito bonito ver a família compartilhando o causa tão belo, a saúde e o esporte em si. Então, jovem, né? Bacana que a gente vê a inclusão de todas as idades no ciclismo, em todos os esportes, mas eu vou falar especificamente do ciclismo, que é o esporte que eu também pratico e amo, e a gente não pode pedalar por isso. E a inclusão no ciclismo, você tem pessoas de todas as idades, né? Pessoas com perfis de atleta, aqueles magérrimos pedalando, outras pessoas mais fortinhas como eu, assim, né? Pedalando também e cumprindo o papel que é se divertir. E o detalhe é que você tem biotipo para tudo. Tem o biotipo da pessoa que faz o BMX, aquele que faz o velódromo, que é os caras super fortes e musculosos. Então tem. E aquele que também não pedala porque gosta, não precisa estar competindo. Eu vou começar aqui com a Thalita pedindo para ela mostrar as medalhas dela. Thalita, mostra aqui pra gente. Deixa eu ver aqui. Uma por uma. Eu vou mostrar aqui também para o pessoal de casa. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos começar por essa de... as 3 são de 2025. É a 47ª Copa Norte-Nordeste de Ciclismo. Uma em prova de resistência, a prova de circuito e a prova CRI. CRI é o quê? Prova de contrarrelógio individual. Contra-relógio individual. Inclusive uma das mais difíceis que tem, tá? É você contra você mesmo, né? Claro. E aí? Bom, vamos te mostrar aqui, gente. Essa aqui é a contra-relógio. Aqui, né, Vitor? Melhor? Isso. Essa aqui é a contra-relógio. Tá bacana pra caramba. Essa aqui é a Infanto Juvenil de Resistência. Muito legal também. Tudo isso agora em 2025, hein? E essa aqui, Francino, é a de prova de circuito. Eu queria que você explicasse aqui pra gente como é que funcionam essas provas inicialmente. A contrarrelógio é você contra você mesmo, né? Claro. Tem uma distância, um exemplo, 10 quilômetros. É um circuito de 10 quilômetros. Quem fizer o menor tempo dentro desses 10 quilômetros ganha a prova. E é individual, é você contra você. A gente costuma dizer que essa prova a gente vê quem é o melhor de verdade. Porque você não tá seguindo ninguém, não tem o vácuo, então Sim. é você e você Contra mesmo. você mesmo. Essa é de contra... Isso aqui. Essa de resistência. Como é que funciona a de resistência? A de resistência não é quilometragem, e sim é por uma questão de tempo. Um exemplo também é de, vamos supor, 1 hora de prova. Aí vai dando 1 hora de prova. Quando der 1 hora, aí vai dar a última volta. Às vezes é 1 hora e 1 volta, 1 hora e 2 voltas, assim. É uma prova de 60 minutos que você tem que dar voltas no circuito, então, né? É, E isso aí tem a quantidade de voltas, não é isso? sim. Que legal. E essa aqui é a de... Não, essa é de circuito que a gente falou agora, né? E essa aqui... Não, essa é de resistência. De circuito foi que a gente falou. Como é que é de circuito? A de circuito é simples, você tem que seguir um certo circuito e vão fazendo, já não é por quilometragem, A tomada nem... de tempo? Não. Não. Aí é voltas mesmo. É 1 volta, 2 voltas, 3 voltas. Aí quando é a última volta, aí... Aí é que É é como- Na verdade, moléstia. o circuito tem vários atletas ao mesmo tempo. Ah, é? Sim. Que joia, cara. Então aí, me diz, fala pra gente aqui, o que é mais difícil? Competir contra você mesmo ou competir contra outros atletas? Eu acho que é competir... Eu tô te falando isso, fazendo essa pergunta, porque tem uma prova aqui contra o relógio e tem uma prova contra atletas. O que é mais difícil? Enfrentar você mesma, saber que eu tô lá e que é contra mim, ou, quer dizer, contra que eu digo é porque tem uma pessoa competindo com você. Mas é enfrentar os outros atletas que estão no mesmo nível que você. O que é mais impactante? Você contra você ou você contra eles? Eu acho, na minha visão, é você contra você. Porque não tem... Claro que tem pessoas melhores que você, mas só você vai saber se você é melhor ou não.
Aí você tem que saber mesmo. É você contra você. O ciclismo é isso. Que legal. Agora vamos pra cá. Vamos agora fazer a. Ali, olha, não sei se já dá pra ver ali, mas tem uma quantidade enorme de troféus que eu vou pedir pra trazer pra cá já. Exatamente. Conta aí a história aí desses de um por um. Que a gente e começando pela que você quiser. Eu vou começar pela que mais, assim, me marcou, na minha opinião, assim, a prova que mais me marcou foi a que teve o desafio de Darley Cavalcante, que foi em Olivedos. E esse desafio eu consegui ficar em primeiro lugar na categoria estreante. Eu acabei nessa competição competindo como estreante feminina. E foi a prova em si foi bem desafiadora para mim, porque durante durante a competição, eu estava bem confiante de que eu podia fazer um bom desempenho, um bom resultado. E eu estava indo muito bem, mas assim como qualquer momento da nossa vida, pode acontecer imprevistos, e no caso... Aconteceu. No caso, porque o percurso lá tem muita trepideira, que a gente chama de costela de vaca. Uhum. Então, por ter muita costela de vaca, a bicicleta treme bastante, e isso acabou danificando o guidão da minha bicicleta, rachou. Oh. Por incrível que pareça, assim, só que a bicicleta ainda estava... A mesa da bicicleta ainda segurou o guidão. Tava solto, mas, assim, não caiu, né? Assim, tava segurando. Aí, na hora, eu me desesperei um pouco, assim, eu fiquei parando para pensar, e agora, como é que eu faço, assim? Que eu não queria parar, eu tinha aquela emoção de competição, eu sou bem competitiva e eu gosto de continuar. Só que naquela hora eu sabia que, por exemplo, eu tinha que ter mais segurança, eu me retraí um pouco. Mas, assim, eu não desisti da prova, eu fui continuando, mesmo assim. E no final, assim, deu certo, porque, assim, eu agradeço muito a organização dessa prova na hora, porque tinha os batedores e teve um momento da prova que eu falei que eu estava com esse problema e me ajudaram lá para, pelo menos, resolver temporariamente aquele problema, para eu não ter esses problemas de segurança. E não desistir da prova, não abandonar no meio. Exatamente. Bacana. E aí eu parei, que aí veio um dos batedores e chamou, para. Aí eu parei, ele apertou lá a mesa do guidão para ficar firme, e ele ficou firme. E foi aí que, assim, durante até esse momento, assim, realmente de desespero, eu sempre estava pedindo muito a Deus, assim, que eu pudesse ganhar, assim, que eu ainda tinha muita confiança de que Ele podia me dar a vitória dessa prova. E depois que resolver esse problema, eu acelerei, eu disse, ainda dá tempo a alcançar as meninas. E você ainda, depois disso tudo, você ainda estava atrás, ainda tinha competidores na sua frente, e você passou todo mundo? Sim, eu passei as competidoras, que elas tinham passado na minha frente, como eu tive essa desvantagem, querendo ou não. E aí eu fiquei muito feliz. Acelerei, foi maravilhoso, assim, perceber que, por mais que, assim, eu sei que naquela prova não foi minha superação no sentido, assim, física, mas foi minha superação psicológica, foi minha superação, em geral, àquela situação. Poxa, que bacana essa história, tá vendo, gente? Olha, a prática esportiva, seja ela qual for, mas a gente está falando de ciclismo, ela nos traz essa superação de desafio. Tem pessoas que superam desafios psicológicos, tem pessoas que superam desafios mecânicos, né? Tem pessoas que superam desafios pessoais, mas o mais importante disso tudo é entender que a prática esportiva nos leva a superar os nossos próprios limites, e cada um tem o seu limite diferente, né, Francino? Com certeza. Eu passei por situações que desistir não era opção. Então, se você encara isso desde criança, desde pequeno, não só no ciclismo, você traz isso para a vida, você vai superando os seus limites em todos os aspectos. Que bacana. Eu queria que você mostrasse outro troféu. Nesse primeiro bloco a gente vai ficar com 2 só.
Aí eu quero que você diga outro pra gente aí. Tô vendo de Certo. triatlon também. Você é atleta de triatlon também? Esse troféu, na verdade, não é de triatlo. Assim, o evento em si foi De triatlo, triatlon. mas eu participei do duatlo. Duatlon. Que no caso é corrida e pedal, os dois. Deixa eu ver. Mostrar deixa eu ver logo aqui. esse, que é bem recente. Então. Esse O aqui pedal é é recente, de né? mountain bike também? Esse pedal, na verdade, assim, o adequado é ser de speed, né? Assim, porque se adequar ao triatlo, né? Mas, assim, eu não tenho, então, assim, é como dizer, eu fui com a cara e a coragem do que eu tenho. De Com a novo. mountain bike, de me desafiar. E foi um desafio muito bom esse do duatlo, porque, no caso, eu tinha participado ano passado, mas, assim, ano passado eu participei de 2 competições, assim, que foi, no caso, a volta ciclística que teve e o duatlo. Só que, assim, eu competi, mas, assim, eu falo que eu competi mais esse ano, porque ano passado eu não tinha essa visão, sabe? Era mais... Assim, eu tenho ainda essa visão de diversão, mas esse ano foi uma coisa mais focada, foi algo mais, assim, como objetivo mesmo. Então, ano passado eu tinha participado e, assim, foi muito interessante, assim, perceber uma modalidade diferente, que é o duatlo, né, assim, corrida e pedal. E esse ano, assim, eu fiquei muito feliz com o meu desempenho, com o meu resultado, porque, no caso, esse ano... eu sabia que eu estava muito melhor, assim, as minhas condições estavam melhores para essa prova, eu treinei muito mais, assim, um ano, né, assim, querendo ou não, mas o principal que me marcou muito dessa prova foi a emoção também, que esse ano tinha muitas pessoas ali, o público acompanhando bastante, e é uma prova, assim, é uma prova que eu gosto bastante, porque... ela é muito organizada, tudo. Eu gosto muito de participar do E foram 2 modalidades. Você correu e pedalou. E pedalou. Qual foi a primeira? Então, vou explicar agora como funciona. O duatlo é 5 km de corrida, depois são 20 km de bike e 2,5 km de corrida. Volta pra corrida depois da E volta bike. de novo. São 2 transições que a gente chama, que o pessoal do triatlo chama, né, transições. Gente, nós estamos aqui com a Maria Thalita, que é vice-campeã Norte-Nordeste Infanto-Juvenil de Speed, que tem outro nome, né? Que é Ciclismo de estrada. Ciclismo de estrada. E também com a campeã paraibana Júnior de MTB, a Júlia Nauli, que acabou de nos falar também sobre a prova de duatlon que ela participou. Eu vou pedir para que vocês, antes de sair para tomar um cafezinho e uma aguinha rápida, vá lá no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para que a gente possa mandar para vocês as notificações, vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo. Dê aquela curtida. Aquele joinha. Exato. Nos siga nas redes sociais, lá no Instagram, @podpedalarbr, e a gente volta daqui a pouquinho, é só um minutinho para tomar água. Rápido intervalo comercial e a gente tá de volta. De volta para o segundo bloco desse episódio do Pode Pedalar, que nós temos aqui 2 jovens atletas paraibanas, campeãs em suas categorias, em seus estilos de pedalar. A Thalita, que é vice-campeã Norte-Nordeste Infanto-Juvenil de Speed, e a Júlia, que é campeã paraibana Júnior de MTB. E eu vou voltar para você, Thalita. Eu já sei que você foi para uma prova brasileira, para uma prova nacional, não é isso? Quero que você fale para a gente sobre essa prova. Como você chegou lá, se você chegou lá preparada e como é que foi a prova em si. Os detalhes. Os detalhes da prova. Da prova, como chegou lá, né? A viagem.
Essa prova acho que foi uma das mais difíceis da minha vida, porque lá eu nunca tinha corrido competido lá no Paraná. É um clima diferente, lá era seco, sendo que você não percebia, porque lá era muito frio. Eu saía Foi pra em Curitiba pedalar... mesmo? Não, foi Araucária. Araucária. E lá era seco, sendo que você não percebia que você ficava desidratado. E com tudo isso, eu saía pra pedalar, assim, tinha dia que a gente tinha que sair de 7 horas da manhã do hotel. Então, tava muito, muito, muito frio. E eu que sou daqui da Paraíba do Nordeste, eu não sou tão acostumada com esse frio. Então, eu saía pra pedalar, mas saía congelando. Chegava lá no local da prova e saía pra competir. Mas lá o circuito era muito... não era reto, era muito sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Tinha subidas de 17 de inclinação, era muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. E você foi aquecendo durante o percurso, né? Porque aí não tem jeito, né? Pedalar subindo com essa inclinação toda tem que ir aquecendo, Muita né? altimetria acumulada, né? É muito difícil. E eu ficava bebendo muita água toda hora, muita água. Eu sequei minhas 2 garrafinhas que tinha. Uma delas eu perdi lá. Porque quando eu fui trocar, que eu tava revezando com a menina do Paraná. Eu acho que ela era do Paraná, não lembro. Mas aí a gente tava revezando, eu coloquei a garrafinha na boca pra trocar. Sim, aí a garrafinha caiu no chão. Mas tava na última volta, a gente já tava indo pra chegada já. Já, e você chegou nessa prova em que posição? Eu cheguei... Eu tive um problema mecânico no dia que minha coroinha, ela não subiu pro coroão. Aí quando eu fui trocar, aí eu fui perdendo o pelotão. Mas eu ainda peguei umas 6 meninas por trás, Que legal. nas subidas. E essa foi sua primeira prova nacional ou você já teve a oportunidade de ir para outras também? Não, eu fui no Brasileiro do ano passado, em Tocantins. Tocantins, que é bem diferente já do Paraná, né? Sim. Tocantins é seco também, né? Porque é centro-oeste, mas já não é tão frio, né? Fala pra gente como foi lá no Tocantins. Lá no Tocantins foi minha primeira prova do Brasileiro e também eu estava entrando na minha categoria. Então eu era a única menina de 11 anos que estava lá competindo com um menino de 14. No primeiro dia, no dia de contrarrelógio, eu consegui ficar em 4º lugar. Nossa. E no outro dia, que foi a prova de resistência, que só tinha 2 provas, eu fiquei em 4º lugar também. Que legal, na primeira competição nacional você já fez, já mostrou, ó, cheguei, viu, gente? Já. Tô aqui, presta atenção, que eu tô aqui e vim pra buscar tudo. Fala pra gente como é que é a sua fase de treinamento. Bom, meus treinamentos, todo final de semana eu sempre vou treinar de manhã no posto federal, que sempre tem uns pelotõezinhos lá. E também faço quilometragem, bastante quilometragem. Nesse tempo eu tô começando a entrar em tempo de base. Eu tava descansando e já vou começar a retomar os treinos, que agora é treino de base, já para entrar na primeira temporada de 2026 bem. Entendido. E você, Juliana, me conta aí como foi as outras premiações aí. E conta também um detalhe importante, tá? Na competição de duatlon, ela de mountain bike, qual foi a sua posição? Eu fui campeã geral. E não é fácil não, duatlon de mountain bike foi campeã. Foi bem desafiador, mas eu, assim, eu tava o tempo todo dando o meu melhor e eu sabia que eu ia conseguir um bom desempenho e, assim, conseguir ser campeã foi muito bom pra mim. Júlia, você é campeã, é júnior, né? Júnior. É júnior até que idade? Júnior é 17 e 18 anos. E aí, no caso, eu já fiz 18. Aí, esse ano, no caso, foi meu último ano na categoria, por curiosidade. Vai ter que subir agora de categoria, né? E eu vou mudar de categoria, mas, assim, eu ainda tive muita sorte, assim, de começar a competir esse ano e ainda poder ter a oportunidade de pegar minha categoria júnior. Que legal. Pra mim foi uma oportunidade boa. Qual é a próxima categoria? Já é o adulto mesmo? A próxima categoria é sub-23. Sub-23. Isso. E esse é o troféu que você tem aí do Circuito Esportivo João Pessoa? Essa foi uma competição que foi o Gran Fondo, na verdade, que é do ciclismo de estrada, que eles fazem os percursos grandes para o ciclismo de estrada. E eles, esse ano, fizeram uma modalidade para os mountain bikers também. Fizeram de mountain bike. No mesmo circuito, mesmo usando o mountain bike. Isso, só a diferença era a distância. No caso, eram 24 quilômetros. E eu fiquei em segundo lugar. Que legal. Thalita,
quem é teu treinador hoje? Quem é que te treina? Como é que funciona esse treinamento? A pessoa fica, por exemplo, quem é seu treinador? Eu tenho, na verdade, o meu treinador é meu pai. Seu pai. E quem me acompanha também nos treinos é meu avô e meu tio. Tá. Eles são que me treinam. Tá, eu quero que até a pergunta é para as duas. Como é que funciona esse treinamento de quem pedala? A pessoa está do teu lado pedalando também, ou ela está no circuito tirando tempo e dizendo, melhora a volta, corre agora, para agora. Como é que funciona esse treinamento? Na verdade, nos meus treinamentos fica uma pessoa de moto do meu lado. Te acompanhando de moto? Sim, sim. Aí ele vai falando velocidade, quanto que eu tenho que manter. Às vezes faz vácuo de moto. Que já, olha, isso é uma novidade pra gente, tá vendo? Eu não imaginava que um treinamento de ciclista seria dessa forma. Eu até imaginava que podia ter alguém pedalando do lado, uma espécie de um sparring, né, do boxe, né? Ou então que é chamado de coelho nas corridas, né, que tem uma pessoa que vai na frente para puxar o pelotão, mas ele tá do teu lado ali de moto e tá no teu ouvido ali, olha, tá ali, aumenta o ritmo, é assim que funciona? Mantém a cadência. Mantém a cadência, é assim que funciona? Todas as vezes é assim, e graças a Deus eu sempre consegui evoluir. Com o meu pai sempre me apoiando muito, meu avô, meu tio, sempre conseguindo me treinar bem. E eu consegui subir de nível, graças a Deus, do ano passado pra cá. Tive algumas quedas, mas ganhei vários títulos, como o da categoria Elite, que eu fui em primeiro lugar. Elite aonde? Aqui na Paraíba? Sim. Que legal. E na categoria Elite dentro da tua faixa etária de idade, não é isso? Ou a Elite é geral? Elite geral. Elite geral. Olha aí, tá vendo? E Júlia, me conta aí, no caso, como é que é teus treinos? A gente sabe que treino mountain bike, eu pratico mountain bike, não como atleta, mas deve ser bem mais complicado, né? O treinamento para mountain bike. Os meus treinos no caso, eu gosto muito de ir na PB 008, justamente pela facilidade ali que os ciclistas têm de se locomover por ali. Os meus treinamentos acaba sendo muito focado em, no caso, constância, né? Eu gosto de dizer isso, assim, que eu tenho essa perspectiva de que eu percebo que eu fui melhorando assim aos poucos. Antes, por exemplo, eu no começo, quando eu não competia, eu não treinava todo dia, mas agora, por exemplo, eu já treino todos os dias, eu criei uma disciplina, assim, meus treinamentos é baseado mais nisso, sabe, assim, mais nisso do que técnica, por exemplo, e no caso, eu gosto muito de treinar ali na PB 008 e... A 008 é basicamente asfalto, né? Asfalto. E quando você sobe vai... e desce, né? sobe e desce, mas quando você precisa fazer trilha, que aí, como você é MTB, você vai para trilha. Quais são as trilhas que você usa aqui em João Pessoa, ou você sai daqui para treinar trilha? Geralmente tem alguns caminhos de trilha que, por exemplo, eu já conheço, então se eu precisar ir sozinha, eu conheço o caminho. As trilhas urbanas aqui dentro da cidade. As trilhas urbanas é um exemplo muito bom de facilidade de locomoção. Em Barra de Gramame tem várias trilhas muito boas também. Mas geralmente quando eu quero fazer um treino de mountain bike mais longo, que a gente chama os longões, aí é mais com os grupos de pedais mesmo, porque eles que orientam, eles que sabem o caminho, assim, tem os guias, né, então, e é sempre muito bom, assim, também pelo divertimento também, acaba sendo um lazer também, e eu acabo, assim, conhecendo mais pessoas, assim, a gente entrando dentro do pedal, né, a gente acaba conhecendo outras pessoas dentro, por causa de vários grupos, né, assim, meio que vai se adentrando mais, né. Já, você falou que pedala com grupos. Quais grupos de pedais que você costuma girar aqui em João Pessoa? Aqui em João Pessoa eu costumo girar agora, ultimamente eu tenho girado com raios de sol, com canelas de titânio. Canelas de titânio. Aí tem que ser bom, viu? Para rodar com canela de titânio, tem que ser canela de titânio. Quem mais? Os principais são esses, assim. Eu já, no caso, assim, como eu citei que ano passado eu comecei a pedalar em grupos de pedais, o primeiro grupo de pedal que eu e minha mãe, a gente encontrou, que eu pedalo bastante com minha mãe, foi o pedal isopor.
Mas o pedal isopor eu acho mais indicado realmente para quem realmente está iniciando. É e na época, como a gente nunca tinha pegado nenhum grupo de pedal, foi um momento perfeito, assim. Perfeito, né? Um momento melhor para a gente realmente pegar um grupo de pedal e eles são muito bons para quem realmente quer iniciar. Eles acolhem bastante. É isso mesmo. Inclusive, eu pedalo no isopor também, né? Faço alguns longões com isopor. A gente já rodou aqui algumas cidades da Paraíba e do interior do Rio Grande do Norte também. Até Pipa fomos com isopor. Mas a vantagem de você pedalar em grupos, no caso desses pedais passeios ou até recreativos, costumo dizer isso porque chamar de pedal recreativo, né? Assim, porque não é um pedal profissional, onde a gente vai para se divertir mesmo e onde a gente vai para pedalar. Alguns até dizem assim, não, eu vou que eu quero bater meu tempo, né, Francine? Eu quero pegar meu com. Mas é bacana pedalar em grupo porque você amplia o seu leque de amizade, você amplia a convivência com pessoas e acaba, às vezes, trocando experiência, né? O trocar de experiência é muito bom nesses grupos de pedal. Thalita, você já pedalou em grupo? Já teve a oportunidade de pedalar com algum grupo? Ou realmente seu foco é speed treinar? Quando eu era pequena, né, quando eu comecei no ciclismo, eu também tinha costume de pedalar em alguns grupos, mas às vezes saía eu, meu pai, um grupinho da gente do Circuito Kids, que foi onde eu comecei. A gente saía para pedalar de noite, o famoso pedalos noturnos, né, que a gente fazia. Eu gostava bastante e eu me encontrei lá. Gostei muito do ciclismo lá. Caí muito, levantei muito e eu fui evoluindo. Olha que frase massa, hein? Caí muito, mas levantei muito. É isso aí. Esse é o exemplo que a gente quer ouvir. Já tinha um exemplo bacana da Júlia aqui dizendo que quebrou o guidão lá, mas que não desistiu, que se preocupou com a integridade física dela, mas vou até o final. E agora ouvi de você, tão jovem, que eu caí muito, mas levantei também muito, e chegar onde chegar, é uma fonte de inspiração para todos os jovens aqui que a gente tem a oportunidade de conhecer, pedalando pela orla, se divertindo. Eu gostaria até de voltar um pouco com o assunto que ela falou, uma palavrinha chamada disciplina, né? Aí eu me veio, quando fala isso, eu disse... São atletas, como é a disciplina alimentar? Pode tudo ou não pode nada? Como é que é o dia a dia? Sei que vocês são bem jovens ainda, né? Mas estão treinando. Então treinar também tem alguma coisa de disciplina alimentar. Ou vocês não têm, pode tudo? Então, assim, comentando essa parte da questão da alimentação, eu acho que o esporte molda a gente nisso também. Porque, no caso, assim, eu falando por mim, assim, eu gosto de pensar que eu acho que não dá para ser, no caso, extremamente rígido em relação a limites na alimentação, mas, obviamente, é necessário os limites, porque sem os limites acaba, no caso, descoordenando com o esporte, assim, se no caso quer ter um bom desempenho no esporte, tem que equilibrar, assim, eu vejo tudo como um equilíbrio. E no caso da alimentação, ela entra como coadjuvante, assim, ela é muito importante para, no caso, trazer o condicionamento físico, muita coisa, assim, é importante que haja os limites, no caso, assim, eu vejo não uma restrição, vamos dizer, no caso, brusca, mas alguma coisa que nem existe tanto, nem tão limites, pouco. né? E você, Thalita? Como é que fica o chocolate? Como é que fica os aniversários das amigas, da escola? Conta pra gente como é que é. É a mesma coisa aqui da Júlia ou... Não, peraí, hoje eu posso. Como é que funciona? Bom, basicamente é a mesma coisa que ela, né? Mas eu também tento manter aquele equilíbrio, né? Como ela falou. Fez conta o chocolate, não faz mal, né? E também comer bastante verdura, tomar bastante água também. Carboidrato antes das provas, né? Isso é importante para dar uma fortalecida, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz um longão foram 200 km, 200 e poucos km. E na noite anterior, um colega meu que é nutricionista disse, come uma pizzazinha e tal, que aí vai te ajudar a
no outro dia o carboidrato vai fazer efeito. Aí eu disse, não, pizza é massa, não vou comer pizza, vou comer uma macarronada. Aí comi uma macarronada bolonhesa, que é com aquele carne moída bacana, bem temperada, que fui eu que fiz. Diga-se de passagem, ficou muito boa, por sinal. Aí, bacana, né? Dormimos 4 horas da manhã, acordamos, vamos pedalar. No outro dia tinha uma ladeirona enorme, que parecia que você ia chegar no céu, nem terminava ela. Aí nesse momento eu lembrei da macarronada. Agora esse carboidrato vai fazer efeito. E fez. Ela ajuda você a subir. E eu confesso que depois do pedal, lá para as 5 horas da tarde, quando a gente chegou no destino, eu cheguei sem fome. Lógico que eu levei aquelas barrinhas, né? Repositor e tal. Um gel, carbogel, bacana para repor. Num pedal desse longo é importante. Mas eu comi um carboidrato sem nenhum... E eu não como macarrão, tá? Mas nesse dia eu vou comer uma... Eu vou fazer. E fiz e ficou, ó, perfeita. Bom, gente, eu queria falar para vocês o seguinte. Por trás de 2 grandes atletas tem um berço familiar, não tem? Você já falou do seu pai, do seu tio, do seu avô, que te dão todo esse suporte familiar. Você também tem uma mãe que inclusive também pedala, vai estar com a gente daqui a pouquinho. Entendeu? Eu queria que vocês falassem um pouco desse berço familiar no encerramento desse bloco. Pode falar, Dani. Eu acho Sei que você já falou muito sobre eles, mas eu quero que agora você fale do berço mesmo, da família, do apoio que você tem. Eu acho que é sempre muito importante ter a sua família te apoiando. Não é que você sozinho você não vai conseguir. Claro que você vai conseguir. Mas com o apoio da família é realmente muito bom. E como eu sou a 3ª geração, eu acho que eu vou levar essa geração até pra frente. Né? Eu quero ir para fora do país, né? Ir para fora do estado. Conseguir ser campeã mundial, campeã brasileira. Mas são os meus sonhos, os meus principais sonhos, né? E ano que vem eu pretendo ser campeã brasileira, se Deus quiser. Vamos treinar para isso, né? Claro. E você vai voltar aqui para mostrar o troféu. Você, Júlia. No meu caso, a família é essencial, né? A base, como diz o berço, né? E, assim, meu pai é um dos maiores suportes para mim, porque, assim, para ter conseguido entrar no mundo do ciclismo, teve muita ajuda da parte financeira dele. Então, assim, ele investe muito em mim. E ele acredita muito no meu potencial e, assim, eu tento devolver isso com o meu esforço esportivo e tudo. E no caso da minha mãe ela é um suporte para tudo para mim, assim, eu sou muito próxima da minha mãe, assim, a gente anda muito... Pode chorar se quiser. Não. É porque a gente faz muita coisa juntas, assim, as pessoas gostam muito de dizer que somos irmãs. É assim, a gente aparenta ser muito irmãs, amigas, a gente é muito parceira, assim. E é isso, minha mãe, pra mim, ela realmente traz esse suporte geral, assim. E, assim, tanto que não é à toa que eu não entrei nesse mundo do ciclismo sozinha, foi com ela, assim, o começo de tudo foi com ela. Meu pai entrou, mas demorou um pouquinho mais. Mas aí é isso, assim, da parte da família. E, assim, a família, minha família em geral, assim, vê eu no ciclismo, assim, percebe, assim, a inspiração que eu trago. E eu espero também, assim, eu percebo que as pessoas gostam bastante disso e eu fico feliz com isso, dessa inspiração. Que legal, gente. Nós estamos aqui com a Maria Thalita e também com a Júlia Naoli. E é fantástico ver o quanto o ciclismo e a prática do esporte une as pessoas e aproxima as famílias. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho e daqui a pouco a gente volta com o suporte familiar dessas 2 atletas. Nós vamos voltar já, depois do intervalo comercial. 1 minutinho.
volta com o último bloco desse episódio do Pode Pedalar. E como nós havíamos falado no bloco anterior, agora nós vamos conversar com a base familiar da Thalita e da Júlia, as duas atletas que tanto orgulham a Paraíba em suas categorias e em suas modalidades. Estou aqui com a Marinês, que além de ser a avó da Thalita, é a nossa presidenta. É a presidenta da Confederação Paraibana de Ciclismo. E também com a Nicaele, que é a mãe da Rafaela e que já pedalou conosco, junto com a gente, né, Nicaele? Seja muito bem-vinda a todas as duas. E eu vou começar por você. Primeiro, Marinês, muito obrigado por aceitar o nosso convite, trazer a Thalita até aqui e vir também conversar com a gente. Você acabou de ser reeleita presidenta da federação. Fala pra gente sobre isso. Isso. Primeiramente, quero agradecer o convite de vocês. Parabéns pelo estúdio. E nós... É o seguinte, porque a gestão da federação, ela tem um período de 4 anos. Certo. E ao final a gente tem que fazer a renovação da eleição. Esse mandato. Então, assim, foi aberto todo o procedimento estatutário, como manda a lei, e como não houve nenhuma chapa se inscreveu, a gente colocou o nosso nome à disposição e os clubes acataram que a gente continuasse mais um mandato para dar andamento aos nossos projetos, que eu acredito que tenha sido bom. Eu acredito que assim, pelo que a gente tem visto, né, as pessoas estão aceitando bem o nosso trabalho. Assim, então, um trabalho bem feito. Né? Parabéns aí. Uhum. Nicaele, você é vice-campeã paraibana? 2025, do MTB. Do MTB também? Primeiro, parabenizar, né, o podcast aqui. Tá muito bacana. Parabéns aí pela iniciativa de vocês, tá? Muito obrigado. É pra gente, é pra todos nós. Como já diria, né? Não tem onde tá tal pai e teu filho, aqui é tal mãe, tal filha. É verdade. Conta pra gente como é que esse momento de você competir também surgiu. Surgiu para apoiar a Júlia ou surgiu antes da Júlia? Não, surgiu para apoiar a Júlia, que eu nunca imaginei estar nesse meio de MTB competindo. Né? E como Júlia se apaixonou pela bike, queria pedalar e a gente começou pedalando. Mas aí ela mesma foi procurar as informações das competição e para mim, eu acho que não era a nossa realidade. Mas nós para apoiar, o pai também e eu, então assim, vamos. E de repente a gente já conseguiu, através de Chateau, que é o vice-presidente da federação. Esteve aqui conosco. E a gente conheceu ele faz nossas revisões também nas bikes. E vocês se filiem na federação. A gente não sabia como era esse processo. E ele realmente nos ajudou a fazer esse processo. E Júlia começou a competir. Aí o pai disse, se Júlia vai, então a gente tem que levar, então vamos juntos. E ele também compete também? Compete também. Olha, você trouxe a família inteira, Júlia, que legal. Só que a gente entrou assim, não sabia como ia ser, porque é um pessoal muito experiente. Aí disse, Josivaldo, é muito difícil, é o pessoal que já há anos pedala. Aí Júlia disse, eu vou encarar, e o pai faz tudo por ela. Então, vamos também. Então, vamos levar para competir. Então, fomos juntos. E foi daí que Júlia e a gente fomos para uma competição. Aí ele disse, se vai para o Paraibano, são várias etapas, não só uma. Então, para ser campeão paraibano, tem que ir para todas as etapas para poder tentar vencer e conseguir, né? Então, assim, a gente fez. A gente só não foi para a primeira etapa do Paraibano, que foi em Bananeiras, porque realmente a gente não era nem filiado, não sabia ainda. Então, foi da segunda etapa do Paraibano, que foi em Campina Grande, no XCO, que a gente soube, conseguiu se inscrever, e daí a gente participou de todas as competições do Paraibano. Ela não participou de quase todas, porque teve algumas da escola mesmo, terceiro ano, mas assim, foi muito dedicada, tem todos os méritos. Então, assim, fico orgulhosa da minha filha hoje, porque assim, eu comecei a incentivar ela os treinos diariamente. E ela tinha, mamãe, eu digo, você só vai conseguir resultado treinando diariamente.
E aí ela hoje é mais disciplinada do que eu, não deixa um dia ali. Então antes eu ganhava dela, hoje eu não consigo ganhar. Ela tem todos os méritos e eu me esforço muito mesmo para acompanhá-la. Mas assim, fico muito feliz com a evolução dela. E assim, pra gente é uma diversão, pra gente cada competição é uma felicidade, a volta, a ida, foi muito bom, entendeu? Bacana, muito bonito. Marinês, essas competições são organizadas pela Confederação, pela Federação Paraibana. Como é que funciona? Por exemplo, essa competição que ela citou, que é o Paraibano, é da Federação? Veja bem. Essa é de mountain bike, né? A federação, nós trabalhamos com diversas modalidades. Certo. E nós temos, para vocês terem uma ideia, campeonatos de BMX, certo, campeonato para o ano todo. Nós temos campeonato do MTB, que é a parte que Júlia participa. Isso. E nós temos o campeonato de estrada. Temos também o DH, que encerrou aí há 15 dias atrás, uma prova de alto nível. Sem contar os jogos escolares. Também fazemos o paraciclismo. Esse ano a gente incluiu o paraciclismo nas nossas atividades. Que legal. Muitas notícias boas vão vir aí. Futuramente eu vou falar para vocês sobre o paraciclismo. Um projeto fundamental que a Confederação já implantou aqui na Paraíba, um pioneiro para o Nordeste todo. A Paraíba está saindo na frente desse projeto. Como sempre a Paraíba, né? Está saindo na frente, já chegaram as bicicletas que a Confederação mandou e uma parceria com o Comitê Olímpico, a Prefeitura e a Federação. E nós temos também o nosso projeto Kids, que é um projeto paralelo que a gente trabalha, foca também aos sábados, que é com as crianças. O começo de tudo, né? E para você ter uma ideia, cada modalidade nossa, nós temos um coordenador, porque senão a gente não consegue dar conta. Isso. A gente tem que delegar poderes. A gente tem o MTB, que é administrado e coordenado por Agnaldo, lá em Soledade. Ele cuida da parte do calendário do MTB. Nós temos o Bruno, que cuida do BMX. Temos o Link, que se dedica também ao DH. E temos o Marcos, que é responsável pelo o calendário de estrada. Então, assim, fica mais fácil a gente delegar poderes, dividir as tarefas, porque senão a gente não consegue prosperar, né? Vira tudo uma bagunça e a gente não consegue administrar tudo. E no meio de tudo isso, a gente fica coordenando, participando de reuniões, que são várias, resolvendo os problemas internos da federação. Planejando campeonatos. Fazendo essa parte toda. Então, eu acredito que o nosso sucesso e o sucesso dos eventos tem se dado por conta dessa coisa bem eclética que a gente começou a administrar. Entendeu? Os eventos cada vez mais estão ficando mais estruturados, e isso é muito bom, não só para o atleta, como para o organizador, para o empresário que chega, que vai investir também na modalidade. E assim a gente vai seguindo. O nosso projeto é esse, se Deus quiser, a gente já está fechando o ano muito bem, graças a Deus. E para o ano que vem, se Deus quiser, a perspectiva é de a gente terminar os campeonatos também bem melhor, com índice bom. Para vocês também terem uma ideia, a nível nacional, né? Aí quando você diz assim, como é que é os campeonatos? Você participou agora do Cabo da Peste, não foi? Cabo da Peste, participei. Cabo da Peste é uma prova que ela tem a segunda maior pontuação no Brasil. Atletas de todo o Brasil vêm competir, porque vem em busca também da pontuação. Que eles somam a pontuação e aí pode surgir o líder do ranking nacional. E esse ranqueamento ele serve para competições internacionais, como por exemplo uma seleção brasileira para a Olimpíada e etc, não? Não, por aí não. É assim, tipo assim, a Confederação Brasileira, você pode ser campeão brasileiro, certo, pelo campeonato brasileiro. Uhum. Os juniores e o elite. Certo. Então você pode, ou o master, você pode ser campeão brasileiro participando das etapas do campeonato brasileiro. Você pode ser primeiro, segundo ou terceiro, você é medalhista, você consegue uma bolsa nacional. E também você pode conseguir através do ranking nacional. O que é o ranking nacional? São as provas que você participa, que você soma. Uhum. Então, você pode ir para determinadas provas
e acumular, somar seus pontos, e no final do ano você pode estar entre os 3 melhores do Brasil com a sua pontuação, Joia. né? Entendi. E aqui na Paraíba, a Federação Paraibana também contribui para que essa pontuação chegue a todos os atletas nacionais com os campeonatos. Sim. Então, a gente teve agora 13 provas de mountain bike, se não me engano. Todas as provas foram pelo ranking nacional. Umas com menos e outras com mais pontuação. Entendeu? Mas todas a gente orienta que seja pelo índice da Confederação Brasileira. Então, começa no C3, pode ir para o C2, para o C1, dependendo do nível da prova, então aumenta-se a pontuação. Tem a competição que foi agora de Aguinaldo, a C1. Valer 200 então, pontos no brasileiro. E tudo isso é uma organização que a CBC faz, porque para você ter uma pontuação máxima, ou próximo, você tem regras que você também tem que cumprir. Uhum. Entendeu? Então, O atleta, né? Não, a organização. A organização. Tá, entendi. Entendeu? A organização. Você vai fazer uma prova, então ela lhe mostra vários níveis que você possa solicitar. Então, dependendo do nível da prova que você quer, do ranking que você quer, então tem uma despesa para isso. E o nível envolve várias coisas, não é só a dificuldade. Nível na organização, na quantidade de inscritos. Sim, porque dependendo, para você trazer um árbitro nacional, tem ranking que exige que seja coordenado por um árbitro, um comissário nacional. Então, a gente mostra as planilhas, mostra como é que é, mostra a pontuação e fica o agrado do organizador. Ele estuda lá como quer e aí faz a solicitação, a gente via para a CBC e aguarda a aprovação de sim ou de não. Mas assim, esse ano nós tivemos várias provas com pontuações muito boas, tanto no BMX, como no DH, como no MTB e como em estrada. Kylie, você estava falando de uma competição brasileira. Eu quero que você mostre o troféu que está aí. Na troféu verdade, ou medalha? É a medalha. A medalha. No brasileiro, essa daqui foi do brasileiro, que minha filha foi, nós fomos, né, lá em família. Ela queria, porque ela ia ser a última competição junho dela. Ela falou ao pai, é a minha última competição junho. Eu quero buscar lá. Onde foi? E foi em Congonhas, Minas Gerais. Maravilha. E eu acabei ficando em 5º lugar lá, no brasileiro. Ela, na verdade, participou de 2 competições, porque ela, como a categoria júnior, ela pode até juntar com as meninas da elite e sub-23 num XCE, que é como quase um contrarrelógio. É como um circuito só de MTB também. Certo. E ela participou, ficou em 9º lá. E participou do XCO também, que é o XCO, no caso, é só o júnior. E eu fui só o XCO mesmo. E para mim foi uma prova desafiadora. Cross Country Olímpico. Cross Country Olímpico. E para mim, sair daqui, sem minha experiência, a experiência de Campina Grande, realmente... E o detalhe que eu tive em Congonhas, fazendo a estrada real, passa por Congonhas. Cara, a altimetria lá não é brinquedo, não. Não, foi muito difícil. Bronca. Mas foi no Parque lá das Cachoeiras. A competição muito linda, muito organizada, é apaixonante, realmente. E realmente, mais uma vez, minha filha me encorajou, porque eu já não tinha mais coragem de participar de uma prova tão difícil de eu passar. Tinha lá muitos setores para descer, difícil. E eu encarei com medo, mas eu fui, botei Deus na frente e graças a Deus terminei, não fui cortada e terminei no tempo previsto lá e Deus foi comigo, assim. E você ficou em 4º lugar? Fiquei em quinto lugar. E lá só ganhava essa medalha, porque fiquei em quinto, quem termina ganha, né? E foi pontuado, eu ganhei 200 pontos e hoje eu sou a 5ª num brasileiro. Olha XCO hoje, e eles ainda não terminaram, porque ainda falta mais. Pela pontuação, eu fiquei em 5º lugar no XCO no brasileiro. E me encorajou também eu participar do que ia ter da Campeonato Brasileiro de Maratona. Esteve
no Paraná, E já é em já é Maringá. uma prova bem diferente do XCO. É, bem diferente. Bem mais longa, com bicicletas É. normalmente mais pesadas. Aí é uma de altimetria, foi quase 2.000 metros de altimetria, essa prova. Então, o que eu mais temia era não conseguir terminar, a verdade era essa. E eu fui na coragem de conseguir, porque eu sabia da pontuação, que Regis é um dos juízes, aí ele disse, olha, a pontuação do brasileiro é 300 pontos. E eu disse, bem, se eu conseguir terminar e sair bem, eu vou ter uma boa pontuação. Hoje eu estou em 5º lugar também, são quase 50 e poucas mulheres no MTB, na minha categoria, e eu estou em 5º lugar. E eu não sei se eu vou acabar em 4º ou em 5º, porque não saiu ainda o final. Não saiu ainda e não atrapalhando. Não pode ficar à vontade, Teve a Marinês. do Cabo da Peste também, né? Aí o Cabo Então, da Peste tem, eu terminei. Você vai aguardar em breve, que vai sair, como ela também está aguardando a pontuação ainda do Campeonato Brasileiro, que ainda não fecharam. E eu fui, e como fui para essa, buscar ponto para mim estar bem no brasileiro. Já que eu estava no campeonato, eu tinha que buscar ponto. Foi o que eu fiz. Participei de todas do Paraibano, terminei todas as provas. Teve prova terminar em 2º, teve prova terminar em 3º, teve prova em 4º, e inclusive a Cabo da Peste, todas, graças a Deus, consegui terminar. Fui pro brasileiro, encorajada, as meninas assim, como é que eu consegui ir? E eu cheguei lá, terminei, muitas não terminaram da minha categoria, porque são cortadas, porque tem um tempo. É uma regra, É uma né, que tem, regra, né? eles têm um tempo. É. Então eu consegui fazer os 80, assim, mais de 80 quilômetros, 1.900 de Dentro do altimetria, dentro do tempo, terminei 11ª, Fiquei curioso, levei qual era o tempo. o pra tempo, fazer esses, Os 80. 80 quilômetros. os 80 eu fiz em 5 horas e 20. 5 horas e 20. Com essa altimetria de Com quase 2.000. foi quase 2.000, 1.900 de altimetria, mais exatamente. Mas, assim, foi realmente uma prova maravilhosa, assim, e realmente eu fui tranquila, confiando em Deus que ia dar certo. E hoje eu sou, assim, estou muito feliz, porque saiu o ranking, aí eu, no Paraibano, quando saiu o último ranking, eu estava em 2º lugar no Paraibano, e eu fiquei muito feliz, porque, assim, de tanto esforço o ano inteiro, de tantas provas, até eu fiz uma relação de tantas provas que eu não tinha feito nem isso para mim, tantas provas, fui para Campo Brito, no Sergipe, cheguei lá, mais uma vez terminei a prova, muito desafiadora para mim, a prova, porque assim, muita lama, coisa que eu nunca tinha passado em nenhuma prova. E consegui. E Júlia me dando força, que em todo momento, minha filha, que eu ia conseguir. E graças a Deus, esse ano de 2025, um ano que eu nunca imaginei na minha vida passar, está competindo no MTB. Micaele Cristina, né? É. Você está em 2º lugar, terminou no ranking paraibano, 2ª colocada. Deixa eu ver aqui, deixa Tá eu ver vendo? aqui. Então já Importante. saiu agora, sigo Não sei se vice-campeã vai pra- paraibana. Aí, ó. Nós vamos publicar Em hoje. primeira Obrigada. mão aqui no Pode Nós Pedalar. vamos publicar hoje. Olha aí o ranking da Nicaele. Que legal, Nicaele. Ah, Me diz uma coisa, Marinês, como é que é para se inscrever na federação? Um atleta, qual é o procedimento para você, atleta iniciante, que quer se inscrever na federação e participar desse ranqueamento? Pronto. Agora a gente nem aconselha ninguém, porque a gente já está no final do ano, porque a Sim. filiação é para 12 meses. Então Certo. a gente vai agora começar dia 2 De janeiro. de janeiro. É um procedimento normal. Tem o CIO Link, que é feito numa plataforma da CBC. Certo. Atletas iniciantes tem lá o link para quem vai se filiar pela primeira vez, e para quem vai fazer a renovação também tem um link exclusivo para isso aí. Agora, dia 2 de janeiro, a gente já vai lançar no Instagram da federação, que a gente, desde que a gente assumiu, a gente sempre coloca 1 mês e 15 dias, mais ou menos, de promocional, desde que a gente assumiu. A partir da data que termina o promocional, então segue até o restante do mês, do ano, com um valor maior. Então a gente deixa o período de 1 mês e 15 dias para que quem quiser fazer, aproveita as promoções e faz, porque não fica mais com um precinho maior. E assim, em Isso termos vai de- estar lá no no Instagram da da federação. federação. Isso. A gente divulga, porém, a gente manda aí para o link, que é a plataforma Big Media da Confederação, para que façam lá a inscrição. Bom, a gente só tem a agradecer. Chegamos ao final
Gente, até a próxima edição.